Se apontamos para nossas próprias mãos com o microscópio eletrônico, veremos células, depois moléculas, átomos, depois o núcleo do átomo, os prótons e os quarks, depois as cordas e, por fim, o vácuo quântico. Existem várias correntes da física e forma diferente de sua análise quanto o assunto é física quântica. A sua mão, a cadeira que você está sentado bem aí, o pelo de seu gato, a pétala de uma flor, absolutamente tudo ao nosso redor é feito de átomo. Alguns estudiosos acreditam que por trás de tudo está o vácuo quântico e que ele emana um potencial gigantesco de energia que poderia explicar muitas coisas sobre a criação do universo. De um lado, cientistas que tentam provar a existência de Deus através da física quântica. Em contrapartida, temos os céticos que não acreditam nessa possibilidade. Se Deus é uma energia que está em tudo, presente em todas as coisas no universo e que emana a sua força sobre nós, o seu nome poderia ser vácuo quântico. É o que muitos estudiosos acreditam. E você acredita? Bom, eu sou Dom Santos e vou contar mais detalhes para você. O vácuo quântico pode ser descrito como um mar de energia infinito de onde tudo nasce. Esse oceano está por trás de todos os átomos que constroem o mundo, como se fosse a primeira pedra de uma construção. É através da energia desse vácuo que a matéria passa a existir. Mas se somos realmente energia, será possível o nosso pensamento criar nossa realidade? No mundo que vivenciamos, se jogamos bolas de gude em uma parede com duas fendas, elas se comportarão como esperado. Passarão pelas fendas de forma aleatória e marcarão do outro lado duas colunas de impacto. Se colocamos essa parede com duas fendas dentro de uma piscina, o impacto na água causarão ondas que passarão pelas fendas, do outro lado criarão infinitos pontos de impacto. Sabendo disso, vamos para o outro lado da experiência. Esse mesmo experimento feito em um universo microscópico criarão resultados incrivelmente bizarros. Pegaram então um único elétron. Só para você saber, essa partícula é 10 trilhões de vezes menor que uma bola de tênis. E então, ele foi disparado em uma placa de metal com duas fendas. O resultado foi muito estranho. Esse único elétron foi capaz de passar pelos dois buracos ao mesmo tempo, criando do outro lado da parede pontos infinitos de interferências. Notaram que ele não agiu como partícula, e sim como onda? Mas como isso aconteceu? Como é possível um objeto estar em dois lugares ao mesmo tempo? Esse se tornou o experimento fundamental da mecânica quântica. É como pensar que o elétron são partículas, como bolinha de gude, por exemplo, só que muito, mas muito menor. Mas nesse experimento, o elétron se comportou como uma onda, criando do outro lado inúmeros pontos de interferência. E não somente dois pontos de impacto, como era o esperado. Procurando então resposta, eles colocaram o objeto observador na entrada das fendas para ver como esse elétron agia. Eis uma grande surpresa! Ele se comportou de forma diferente da primeira vez, como uma bola de gude e não como ondas. Apontaram então que o comportamento da matéria quântica é bem diferente de quando estamos observando e quando não estamos, e que isso acontece basicamente pela influência energética que o observador exerce sobre a partícula. Bruce Linton, em seu livro A Biologia da Crença, afirma: a física quântica descobriu que os átomos físicos são constituídos de voltos de energia que giram e vibram constantemente. Cada átomo é um centro que gira e irradia energia, e cada um deles tem uma assinatura e construção própria. Por isso, emitem coletivamente padrões de energia que podem ser identificados. Todo o material no universo, inclusive você e eu, irradiamos uma assinatura energética
única. Quando o elétron foi observado, interferiram no seu rumo. E isso levou alguns cientistas a procurar explicações e a formular teorias sobre este assunto. Algumas linhas de estudos acreditam que essa é a forma mais concreta de que o pensamento influencia tudo ao nosso redor da mesma forma que influenciaram o elétron. Em outro teste feito em laboratório, os cientistas conseguiram fazer com que duas partículas se interligassem. Juntaram duas partículas e depois as separaram em distâncias gigantescas. Ao movimentar uma das partículas, automaticamente a outra realizava o mesmo movimento. Comprovaram cientificamente que elas passaram a se comportar de forma interligadas como se não existisse espaço entre elas. Esse fenômeno é conhecido como entrelaçamento de partículas e pode explicar perfeitamente a possibilidade da telepatia e reforça a ideia de que o pensamento pode modificar a nossa realidade. Atualmente, a física entende que os elétrons podem ser ondas e partículas ao mesmo tempo, dependendo da forma como nós observadores agimos. Essa dupla característica aparentemente contraditória é chamada de dualidade onda-partícula. E isso explica muita coisa, além de abrir milhares de possibilidades sobre o universo. Somos matéria ou energia? O elétron é partícula ou onda? A resposta para as duas perguntas é simplesmente a mesma. Somos todos ao mesmo tempo, por isso a mente e o corpo devem andar juntos. Segundo os estudiosos, pensamentos negativos atraem acontecimentos ruins e dessa forma atraímos as dívidas, doenças, relacionamentos ruins, etc. Assim como observar o elétron fez com que ele mude o comportamento, agir na vida com pensamento negativo te trará uma realidade desagradável. Se o nosso pensamento atrai a nossa realidade, então somos responsáveis pelas energias que atraímos. Por exemplo, quando pensamos muito e temos medo de ser assaltados, saímos de casa com esse pensamento. Logo, a energia que você emana pode estar em sintonia com a pessoa que já sai de casa pensando em assaltar. Mas se tudo que eu penso pode acontecer, daí você me pergunta, por que eu nunca acerto a bolada da Mega Sena? O motivo é que você não acredita de verdade que pode ficar milionário de um dia para outro. Somos mais condicionados a acreditar que seremos assaltados ao invés de acertar uma bolada na Mega Sena. E você, o que tem pensado nos últimos dias? Está pensando em adquirir mais conhecimento? Então se inscreva em nosso canal.